Terça-feira, 12 de março de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Paraná investe mais de 200 milhões de reais em obras e bolsas para universidades. Recursos garantem modernização da infraestrutura e impulsionam ensino e pesquisa. Governo de Santa Catarina anuncia investimentos de pavimentação na Serra. Trecho que será pavimentado faz parte da Rota dos Vinhos. Rio Grande do Sul lança o Alfabetiza Tchê. O objetivo é reforçar a alfabetização de crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Banco Interamericano de Desenvolvimento informa que dívida pública da América Latina e Caribe diminui. Trump pede adiamento de julgamento. Ex-presidente solicita prazo até que a Suprema Corte avalie imunidade presidencial. Lima é eleita sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. Barranquilha tinha sido escolhida para organizar o evento, mas teve direito retirado em 2021. E você vai ver ainda: Operação Pente Fino na penitenciária de Chapecó, no oeste catarinense. Mais de 130 agentes revistam celas para garantir ordem após tentativa de fuga. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8h03. O governo do Paraná anunciou um investimento histórico de 212 milhões de reais na área da ciência e tecnologia. O objetivo é modernizar a infraestrutura das universidades estaduais e impulsionar a pesquisa e o ensino de qualidade. A maior parte dos recursos, 150 milhões de reais, será destinada à melhoria da infraestrutura das 7 universidades estaduais. O investimento permitirá a adequação dos espaços à segurança e à acessibilidade, além da implantação de tecnologia e comunicação. Entre todos os estados brasileiros, proporcionalmente, é o maior investimento feito no Brasil, com muita alegria, junto com todos os reitores das nossas universidades estaduais, também o corpo técnico, de professores, mestres e doutores, além de um grande anúncio também para investimento em infraestrutura das nossas universidades. São 150 milhões de reais para a infraestrutura. Outros 56 milhões serão destinados à Fundação Araucária para o custeio de bolsas de estudo, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento científico. São bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação à extensão, bolsas de atividade de pesquisa e extensão voltadas à inclusão social, um conjunto, um programa de bolsas para os aproximadamente 90 mil estudantes do nosso sistema, dentro de programas de fomento à ciência e tecnologia no Estado. São 56 milhões de reais. Agora é importante dizer, esses recursos não são exclusivos para as 7 universidades estaduais, os recursos de bolsas. O do Infra é exclusivo para as estaduais. Os recursos de bolsas é para todo o sistema de ciência e tecnologia do Estado do Paraná, que envolve as instituições estaduais, as federais e as instituições privadas que desenvolvem pesquisa também. A seleção dos projetos e obras será baseada em critérios técnicos, priorizando a relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico, a qualidade do ensino, a sustentabilidade ambiental e a viabilidade técnica e financeira. O governo do Rio Grande do Sul lançou hoje o Alfabetiza Tchê. O objetivo é reforçar a alfabetização de crianças matriculadas na rede pública até o 5º ano. Os 497 municípios do Rio Grande do Sul já integram o programa, reforçando e fortalecendo o regime de colaboração com o Estado. A execução é realizada por meio de cooperação técnica e financeira do Estado com municípios. A construção do programa conta com a parceria contínua da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e a União dos Dirigentes Municipais de Educação. A iniciativa busca assegurar que todos os estudantes da rede pública gaúcha estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. Hoje, de cada 10 crianças que entram no 1º ano, só 4 estão alfabetizadas ao final do 2º, que é o prazo regulamentar. Crianças de 6, 7, 8 anos ainda não sabem ler e escrever em diferentes turmas de diferentes níveis. Então, esse é o sintoma
da necessidade que a gente tem de atuar. É possível fazer toda criança saber ler e escrever na idade certa, mas precisa de uma ação dirigida, intencional, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, a sinalização que a gente tem é essa. Dia 20 teremos resultado do primeiro retorno, mas é só a fluência leitora, tem que entender isso, tá? A gente define a criança alfabetizada com base na fluência leitora, na leitura e na escrita que o SAERS é que mostra. Então, a gente tem que ter essa tridimensão para definir se a criança está alfabetizada ou não. Ele envolve disponibilização de material didático por parte do governo do estado, está sendo entregue nas redes municipais, então temos um conjunto grande, cerca de 700 mil conjuntos de livros sendo ofertados para os estudantes do primeiro e segundo ano, não apenas da rede estadual, da rede municipal, nos 497 municípios, bolsas que serão pagas aos professores para formação e para coordenação dos programas nos municípios e em nível regional, e além disso uma premiação para as 200 escolas com melhor desempenho, e aquelas 200 em que a gente observa a necessidade de aprimorar o desempenho vão também receber recursos para fomento, condicionado sempre, né, à apresentação dos resultados. E o estado do Paraná chegou à marca de 100 certificados SUSAF. O documento facilita a venda dos produtos em outros municípios. O 100º certificado de adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte foi entregue nesta terça-feira ao município de União da Vitória, no sul do Paraná. O documento permite aos municípios indicarem as pequenas agroindústrias locais que cumpram as normas sanitárias e que poderão ampliar as vendas para todo o território estadual. Então, para nós, o motivo de alegria é tirar a burocracia do dia a dia da vida dessas pessoas, sempre mantendo um critério técnico, né? Então, existe todo um treinamento que é dado para os municípios, para os técnicos municipais, e automaticamente liberta esse empreendedor rural poder vender o seu produto para o Paraná inteiro. Isso, obviamente, tem a possibilidade de algumas delas, alguns mais empreendedores, fazer investimentos, contratar mais gente, aumentar a sua produção e, com isso, se construírem agroindústria de um porte maior, mantendo ainda o vínculo com o Serviço de Inspeção Municipal, chamado SIM. A meta do governo estadual é chegar à marca de 200 certificados, que devem melhorar as oportunidades aos produtores paranaenses. Em União da Vitória, por exemplo, de 17 agroindústrias, 4 já pediram adesão ao SUSAF. Uma dessas fábricas já planeja realizar um investimento de R$5 milhões para ampliar a capacidade de produção. Vai abrir uma oportunidade para os nossos produtores aí para vender para todo o estado do Paraná. Nós vamos partir do mercado de 60 mil habitantes para 11 milhões de habitantes. Isso abre uma oportunidade de geração de emprego e renda, abre oportunidade de novas indústrias estar aderindo ao SUSAF para poder gerar emprego e renda na nossa região, e a gente fica extremamente feliz e abre também um leque para toda a região. União da Vitória é a cidade sede da ANSUPAR e temos mais 9 municípios que com certeza na sequência estarão aderindo ao SUSAF. Então o SUSAF ele concede por meio do Estado, né, da ADAPAR, nós analisamos legislação, ele tem que estar estruturado, tem que ter um médico veterinário devidamente responsável pelo serviço de inspeção que faça a fiscalização e a inspeção. E eles é que indicam os estabelecimentos que estiverem já com programas de autocontrole implantados, que tiver toda regulamentada, eles fazem a indicação destes estabelecimentos para que eles recebam o selo SUSAF e possam comercializar em todo o estado. No momento, outros 15 municípios já estão com o processo bem adiantado. Para adquirir o selo, os estabelecimentos devem seguir alguns critérios sanitários e de qualidade na matéria-prima. Então eles entram, o município faz a legislação dele, institui o seu serviço de inspeção municipal, contrata médico veterinário, profissionais para trabalhar e apresenta para nós um processo com essa documentação que está descrita na página da ADAPAR. Apresenta para nós essa documentação, nós analisamos essa documentação, verificamos se o serviço está estruturado e atuante. Aí sim é concedido o SUSAF ao município e é o município que indica os estabelecimentos posteriormente.
E 3 adolescentes de 14 e 13 anos que viajavam sem o conhecimento dos pais foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje, na BR-280, em Rio Negrinho, Santa Catarina. O motorista de 14 anos confessou que pegou o veículo do pai em Pato Branco, no Paraná, para ir ao encontro automobilístico em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aproximadamente 600 quilômetros de distância da cidade de Partida, no estado do Paraná. Dentro do veículo estavam ele, a namorada dele, de 13 anos de idade, e um amigo, também com 13 anos de idade. Os policiais fizeram contato com as famílias paranaenses que já haviam registrado o desaparecimento dos menores na delegacia de polícia local. O Conselho Tutelar de Rio Negrinho foi até a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal e encaminhou os adolescentes para um abrigo até que os pais chegassem. E desde ontem à noite, a Penitenciária Industrial de Chapecó passa por momentos de intensa movimentação. Uma operação pente fino com mais de 130 agentes da Polícia Penal foi deflagrada após uma tentativa de fuga frustrada de 7 internos na segunda-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, os indivíduos foram contidos rapidamente, mas a ação deu início a um procedimento de revista interna para garantir a ordem no presídio. Mais de 1.500 detentos foram movimentados para a inspeção das celas. Durante a manhã da última segunda-feira, 2 agentes foram rendidos, mas as forças de segurança conseguiram conter a tentativa de fuga. Os presos envolvidos foram transferidos e desde as primeiras horas desta terça, uma grande operação pente fino foi deflagrada. A ação rápida da Polícia Penal evitou a fuga dos 7 internos e garantiu a segurança no presídio. O título mundial do Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 2008 ainda está em disputa para o brasileiro Felipe Massa, que busca na justiça o reconhecimento como verdadeiro vencedor. Advogados do ex-piloto confirmaram na segunda-feira uma ação contra a Federação Internacional de Automobilismo. Os alvos do processo são a Federação Internacional de Automobilismo, o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, e a empresa Fórmula 1 Management. O título de 2008, o primeiro dos 7 conquistados por Hamilton, foi decidido por uma margem mínima, com Massa terminando apenas 1 ponto atrás do britânico. Mas o brasileiro alega que foi prejudicado no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 corridas daquele ano, vencida por Fernando Alonso da Renault. Massa afirma que, para favorecer a vitória do espanhol, a montadora francesa ordenou que o seu segundo piloto, Nelson Piquet Jr., batesse deliberadamente o seu carro contra um muro. Com isso, um safety car entrou na pista e Alonso, que tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente, pôde ultrapassar todos os outros pilotos, que também pararam nos boxes. A parada de Massa, que liderava a corrida no momento do acidente, se transformou em um pesadelo e o brasileiro terminou fora da zona de pontuação em 13º lugar, enquanto Hamilton, em terceiro, marcou pontos que acabaram lhe valendo o título. Na temporada seguinte, Nelson Piquet Jr. revelou que bateu o carro sob instrução da equipe. Bernie Ecclestone, que na época era o chefão da Fórmula 1, admitiu em uma entrevista no ano passado que o resultado do Grande Prêmio de Singapura não deveria ter sido validado e que o título mundial deveria ter sido concedido a Massa. Segundo a imprensa, Felipe Massa deseja 80 milhões de dólares em danos, quase 400 milhões de reais, para compensar a perda de receita em relação aos salários e contratos comerciais que um título mundial o teria proporcionado. E a cidade de Lima, no Peru, vai sediar novamente os Jogos Pan-Americanos de 2027. Barranquilla, na Colômbia, tinha sido escolhida para organizar o evento, mas teve o direito retirado em 2021. A cidade de Lima foi escolhida nesta terça-feira como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 em uma Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports, realizada em Miami.
A votação teve a participação de 40 comitês olímpicos nacionais, 12 deles com direito a 2 votos por já terem sediado edições anteriores do PAN. Lima foi sede dos Jogos na penúltima edição, em 2019. Em agosto de 2021, Barranquilha tinha sido escolhida para sediar os próximos Jogos, mas em janeiro deste ano, a Panam Sports anunciou a decisão de retirar a organização do evento da cidade por falta de pagamento. Além da capital peruana, Assunção, no Paraguai, também tinha se candidatado para substituir a cidade colombiana. A última edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizada entre outubro e novembro do ano passado, em Santiago do Chile. E você vai ver a seguir, Nicolás Maduro vai buscar 3º mandato na Venezuela. A informação é confirmada pelo número 2 do chavismo, Diosdado Cabello. Importante rota de vinho de altitude da Serra Catarinense será pavimentada. Anúncio foi feito pelo governo de Santa Catarina. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O gostinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta, agora 8h19. O Reino Unido ainda discute a manipulação de uma foto da princesa Kate com os filhos. A falta de informações sobre o estado de saúde da esposa do futuro rei também alimenta especulações. A falta de aparições públicas da princesa da Inglaterra causou preocupações no Reino Unido e todo tipo de especulações sobre o paradeiro da futura rainha. Esposa do herdeiro ao trono britânico, Catherine se submeteu em meados de janeiro a uma cirurgia abdominal, seguida por uma longa recuperação que alimentou rumores. A situação se agravou depois da publicação de uma foto oficial da princesa no domingo, que internautas rapidamente perceberam manipulações digitais. Isso gerou mais especulações sobre o estado de saúde de Kate, do qual há poucas informações disponíveis. Em 17 de janeiro, quando a cirurgia foi anunciada, a família real não divulgou o motivo da operação, mas expressou um desejo de privacidade sobre as informações médicas. A falta de transparência gerou questionamentos até dos tabloides britânicos. No dia 8 de fevereiro, o príncipe William não deu qualquer informação sobre o estado de saúde da esposa, no primeiro compromisso público depois da operação. No último domingo, Dia das Mães no Reino Unido, foi divulgada uma foto oficial de Catherine sorridente com os 3 filhos. No dia seguinte, ela admitiu nas redes sociais que a foto foi editada, o que aumentou as especulações.
O príncipe William não comentou e o Palácio de Kensington descartou divulgar a imagem original sem as manipulações. Autoridades neozelandesas investigam um incidente em um voo entre Austrália e Chile que deixou alguns passageiros feridos. O caso foi considerado um incidente técnico. A Nova Zelândia investiga o incidente com um Boeing da companhia aérea Latam em um voo entre Austrália e Chile via Auckland. Fortes solavancos levaram passageiros a se chocarem com o teto da aeronave durante o trajeto entre Sydney e a maior cidade neozelandesa, o que gerou pânico entre os presentes. A companhia chilena afirmou que está trabalhando com as autoridades para descobrir as causas do que qualificou como um problema técnico. As equipes de emergência receberam um aviso do incidente pouco antes da aterrissagem do voo, que, de acordo com a Latam, tinha 263 passageiros e 9 tripulantes. Aproximadamente 50 passageiros ficaram feridos. 4 pessoas ainda estão hospitalizadas. O caso se soma a uma série de falhas e problemas em aeronaves da fabricante americana Boeing, que colocaram em dúvida a segurança dos aviões da empresa. E um homem morreu nesta terça-feira durante as tempestades que inundaram parte de Buenos Aires e região, causando atrasos em voos, deixando veículos submersos e impedindo o funcionamento do comércio. Os trens operaram com linhas reduzidas e alguns serviços foram cancelados devido às condições climáticas. Também houve cortes de energia. As tempestades começaram na noite de domingo e, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, deverão permanecer até a próxima quinta-feira. De acordo com as autoridades, mais de 125 milímetros de chuva caíram na capital argentina até esta terça-feira, um recorde em 30 anos que supera em 20 milímetros a média prevista para todo o mês de março. E o primeiro navio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza deixou o porto do Chipre nesta terça-feira. A embarcação transporta quase 200 toneladas de alimentos para a população que está à beira da fome. O primeiro navio da ONG espanhola Open Arms zarpou nesta terça-feira do Chipre em direção à faixa de Gaza, onde a população sobrevive à beira da fome depois de mais de 5 meses de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Diante da grave situação humanitária, a União Europeia quer estabelecer uma rota marítima a partir do Chipre, país da UE mais próximo das costas do Oriente Médio. O primeiro navio a usar este corredor marítimo partiu nesta manhã do porto cipriota de Larnaca, que fica a 370 quilômetros de Gaza. A embarcação transporta quase 200 toneladas de alimentos, como arroz, farinha ou conservas, que serão distribuídas em Gaza pela organização World Central Kitchen. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 25 pessoas, incluindo 21 crianças, morreram por desnutrição e desidratação nos hospitais de Gaza desde o início da guerra. Nos últimos dias, vários países lançaram pacotes de alimentos pelo ar. Ao mesmo tempo, um navio militar zarpou no sábado dos Estados Unidos com o equipamento necessário para construir um cais para descarregar a ajuda. Apesar de uma nova rodada de negociações no Egito no início do mês, o Catar, país que atua como mediador no conflito, afirmou que Israel e Hamas estão longe de um acordo para um cessar-fogo. A dívida pública da América Latina e do Caribe diminuiu. Os dados foram publicados pelo BID. A dívida pública da América Latina e do Caribe diminuiu entre 2020 e 2023, se aproximando dos níveis pré-pandemia. O dado foi revelado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A instituição afirmou que a redução é devido aos esforços de ajuste fiscal na região. A dívida pública teve uma redução de 11 pontos percentuais em relação ao Produto Interno Bruto, passando de 71% em 2020 para 66% em 2021. Em 2022, caiu para 62% e em 2023 chegou a 60%. No ano passado, a redução foi menor devido a um crescimento menor do PIB, principalmente nas economias dependentes do turismo. Em 2023, o El Niño teve um impacto considerável em toda a América Latina e o Caribe,
E a previsão é que as repercussões continuem em 2024, porque para além dos efeitos meteorológicos, segundo o banco, afeta adversamente as condições fiscais, limita o crescimento econômico e aumenta a inflação. O banco prevê que o Ninho possa dar lugar a um aumento de 3% da dívida como percentual do PIB em 3 anos. Candidato natural pelo Partido Socialista da Venezuela, Nicolás Maduro vai em busca de um terceiro mandato. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi eleito pelo partido para tentar o terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho. A informação foi confirmada por Diosdado Cabello, número 2 do chavismo. O governista Partido Socialista da Venezuela convocou assembleias em diferentes estados, embora Maduro já aparecesse como candidato natural. Não foram anunciados outros nomes do chavismo para se candidatar. A proclamação oficial está prevista para o próximo dia 15. O presidente já está em campanha há semanas e vem aumentando as aparições em público, o que não era habitual, assim como os anúncios de programas sociais de nova geração, que incluem a distribuição de sapatos e colchões para setores vulneráveis. A oposição, por sua vez, deve definir um candidato diante da inabilitação política de Maria Corina Machado, que venceu com folga em outubro as primárias da principal coalizão, a Plataforma Unitária. Embora Machado insista que será candidata, na prática a candidatura está descartada. A habilitação dos candidatos foi um dos pontos mais polêmicos dos diálogos entre o governo e a oposição. As duas partes assinaram um acordo em Barbados, em outubro, para organizar a eleição com a presença de observadores internacionais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o adiamento do julgamento até que a Suprema Corte avalie a reivindicação de imunidade presidencial. O republicano Donald Trump pediu à Justiça de Nova York que adie, em pelo menos um mês, o julgamento criminal em que responde por um caso de pagamentos a uma ex-atriz pornô, até que a Suprema Corte se pronuncie sobre a reivindicação de imunidade presidencial. Trump, de 77 anos, que pretende concorrer à presidência, deve ir a julgamento em Manhattan em 25 de março, acusado de falsificar registros comerciais da empresa Trump Organization para ocultar $130 mil pagos à atriz pornô Stormy Daniels, pouco antes das eleições presidenciais de 2016. Segundo a acusação, ela teve que manter silêncio sobre um suposto relacionamento sexual com o magnata em 2006, quando ele já estava casado com Melania Trump. O empresário nega ter tido qualquer relação extraconjugal com a atriz. Os advogados de Trump invocam o argumento de que ele goza de imunidade penal por ser ex-presidente do país, uma questão que será debatida pela Suprema Corte Federal em Washington a partir de 25 de abril. O governador de Santa Catarina participou no fim de semana da inauguração da pavimentação de um trecho de 2,5 km de uma estrada em São Joaquim, na Serra Catarinense. Durante o evento, Jorginho Melo também anunciou novos investimentos. A Serra Catarinense se destaca pelas belezas naturais, atraindo turistas de toda a parte do país. Além disso, é um grande polo na pecuária e fruticultura, com destaque para a produção de maçã. No entanto, as estradas esburacadas em diversos pontos não condizem com o potencial da região. As péssimas condições em alguns trechos dificultam a produtividade. Em visita a São Joaquim, o governador Jorginho Melo e uma comitiva da administração do estado assinou a retomada das obras da pavimentação de um trecho da estrada municipal SJM 265. Além disso, foi realizada a inauguração da pavimentação asfáltica do trecho do Morro do Agudo, onde foram investidos mais de R$6 milhões em cerca de 2,5 km. São obras importantes, de pavimentações, asfaltos que trazem desenvolvimento, do enoturismo, do agronegócio. Aqui não existe só vinho, só uva, tem a pecuária, tem a maçã. Então nós ficamos muito felizes que o governador tem valorizado, também fazendo a ordem de serviço da retomada das obras no trecho do Pericó, consequentemente o trecho do Bentinho.
Então, o enoturismo, a vitivinicultura, o agronegócio é muito forte na economia do estado e do nosso município. Então, o nosso município de São Joaquim, que é o maior produtor de maçãs, né, capital nacional da maçã, tem um grande potencial desse desenvolvimento. O enoturismo através do vinho, a pecuária. Então, essas infraestruturas fazem o município mais forte. A obra na estrada SJM 265 receberá um investimento de mais de 33 milhões de reais do estado. O trecho de cerca de 12 quilômetros faz parte da Rota dos Vinhos de altitude de Santa Catarina. São 19 diferentes produtores situados entre a região do Vale do Contestado e a Serra Catarinense. A ação faz parte do planejamento do governo estadual em desenvolver ainda mais a região. Realmente esse processo de pavimentação dessas rotas, dessas 3 rotas, né, que compõem a Rota dos Vinhos de altitude, elas são de suma importância para o desenvolvimento da cidade, da comunidade em geral, não apenas o ponto das vinícolas e do turismo, o enoturismo em si, mas também o escoamento da produção, tanto da uva, do vinho, como da pecuária, da fruticultura, né, a maçã, a pera e outras frutas que tem nesses destinos. O próprio transporte escolar, né, nesses destinos, são quase 40 quilômetros de pavimentação nas 3 rotas, que vai dar realmente velocidade, né, e tranquilidade e segurança para os nossos visitantes, nossos moradores e toda a comunidade. Agora não tem mais temporada, agora tem estação. A estação de verão já passou, vamos para a estação do inverno. Então, na estação do inverno, nós vamos fazer um grande movimento, vou transferir o governo para cá, vou transferir o governo do estado para a Serra, para a gente potencializar toda a produção de vinho, pousadas, enfim, toda essa área que nos dá muitas divisas, e eu não tenho dúvida que nós vamos crescer muito, não vamos ficar mais com o ciúme do Rio Grande do Sul, não. Pode ter certeza que nós vamos prestigiar, investir e fazer com que cada vez mais a gente possa dar condições de incentivo, de apoio, asfaltando, melhorando as estradas. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. Anota aí o endereço, @PixTVHD. Na sequência tem Cinepix e o filme Piloto, uma batalha pela sobrevivência. E a gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Boa noite para você, obrigada pela audiência e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.